Apocalipse, capítulo 21, verso 9 até o verso 22, na verdade até o verso 27, depois o capítulo 22, o verso 1 até o verso 5. Essa noite eu vou pregar sobre o esplendor da Nova Jerusalém. O apóstolo João, o último apóstolo vivo, exilado na ilha de Patmos, teve uma visão majestosa acerca da Nova Jerusalém. Apocalipse 21, a partir do verso 9, diz assim a palavra de Deus. Então veio um dos 7 anjos, que tem 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas os nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, e 3 ao sul, e 3 ao oeste. A muralha tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com uma vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópaso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma à outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Nunca, jamais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra.
concede-nos a graça de ouvirmos a Tua voz neste lugar e persuade o coração daqueles que ainda carecem, ó Deus, de uma experiência pessoal e real com Jesus Cristo. Que Jesus seja revelado a cada um deles através da Tua palavra, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito. Opera em nós, abençoa-nos nesta hora, edifica o corpo que é a igreja e ajuda o pregador na transmissão da Tua palavra. É a oração que faço e fazemos em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, disse que a decadência moral da Inglaterra se devia ao fato de que os pastores não pregavam mais sobre o céu e o inferno. Ele disse que os pastores tinham parado de pregar sobre esse assunto. Ele disse isso nos seus dias. O que ele diria dos nossos? A minha geração cresceu na igreja ouvindo falar sobre a vinda de Jesus Cristo. Os pregadores do passado se debruçavam nessa matéria. Era comum em nossas igrejas cantarmos os hinos e ouvirmos pregações e ensinos a respeito da parousia de Jesus Cristo. Acontece que esse mundo que vivemos hoje e as ênfases que entraram na igreja afastaram da igreja esses temas. Hoje é comum ouvir sobre bênçãos, sobre vitórias, mas nos é sonegado muitas vezes a pregação acerca desses temas. Acontece que nós precisamos ouvir sobre eles. O apóstolo Paulo, escrevendo em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 e 2, disse que nós temos que buscar as coisas do alto, que nós temos que pensar nas coisas que são de Deus e não nas que são da terra. E saiba que ouvir sobre o céu e sobre a eternidade é uma necessidade do nosso coração. Em 1 João, capítulo 3, versículo 3, João disse que aquele que tem essa esperança, a si mesmo se santifica. Ouvir sobre a vinda de Jesus encoraja a nossa vida espiritual. Ouvir sobre a vinda de Jesus nos conduz a uma vida de santidade, afinal nós somos alertados sobre a brevidade da sua vinda. Então precisamos ouvir a respeito deste assunto. Mas você pergunta o que é o céu? Uma senhora perguntou ao pastor, sobre o que o senhor vai pregar hoje à noite? Ele disse, hoje à noite eu vou pregar sobre o céu. E ela então perguntou, mas como que o senhor pode pregar sobre o céu se o senhor nunca esteve lá? Acontece que nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 16 a Timóteo, ele disse que toda escritura é divinamente inspirada. E ela é apta para ensinar, ela é apta para corrigir. Esta é a palavra de Deus e a palavra de Deus fala sobre o céu. De maneira que nós precisamos nos voltar para essa matéria, precisamos considerá-la com bastante exatidão nesta noite. Observe você que o apóstolo João, ele há pouco, no capítulo anterior, ele tinha contemplado o juízo final. Quando Satanás, o falso profeta, a besta e os homens ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre. A cena que ele contemplou certamente era aterradora. Mas depois de contemplar o juízo que vai acontecer no final dos dias, o Senhor concedeu a ele uma visão muito real. Lhe foi dado conhecer a Nova Jerusalém e foi mostrado a ele o esplendor desta cidade. E é essa visão que eu quero contemplar com vocês aqui no culto desta noite. Algumas coisas que a Bíblia diz sobre a Nova Jerusalém. Primeiro, a inseparabilidade. Observe o verso 1 do capítulo 21, porque embora nós não tenhamos lido no início, ele faz parte desta visão. Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O que a Bíblia está dizendo é que haverá inseparabilidade. Observe que o apóstolo João estava desterrado. Ele estava exilado na ilha de Patmos.
João tinha sido o bispo, o pastor da igreja de Éfeso, mas por ordem de Domiciano ele foi punido e ele foi colocado longe da sua igreja, ele foi arrancado da sua igreja e ele foi colocado exatamente na ilha de Patmos, uma ilha penal de pedra, e ele estava cercado pelo mar arquipélago. Ele podia olhar o continente, mas ele não podia mais comungar com os irmãos. Ele não podia mais congregar com a sua igreja, porque o mar estava dividindo, estava separando. Quando a Bíblia diz que não haverá mar, a Bíblia está dizendo que lá na Nova Jerusalém não haverá mais despedidas, não haverá mais separação. Nós estaremos para sempre juntos, porque lá o mar já não existirá mais. A segunda verdade que a Bíblia vai mostrar sobre a Nova Jerusalém é quanto à sua perfeição. E aqui eu chamo sua atenção para 2 versos. O verso de número 9 e o verso de número 16. No verso 9 diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Observe você que a Nova Jerusalém não é apenas o lar onde a noiva do Cordeiro vai estar. A Nova Jerusalém é a própria noiva do Cordeiro. Quando nós afirmamos que a Nova Jerusalém será perfeita, eu estou afirmando a vocês, à luz da palavra de Deus, que a noiva do Cordeiro será perfeita, que toda a imperfeição dela deixará de existir. E agora note a simetria dessa nova cidade. Verso 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara de 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Há uma perfeita simetria nessa cidade. A Bíblia diz que ela é quadrangular. Ela tem o mesmo comprimento, ela tem a mesma altura, ela tem a mesma largura. Diz a Bíblia que ela mede 2.200 quilômetros de comprimento, de altura e de largura. Não existe nenhuma cidade no mundo assim. Mas as cidades que existem aqui não são perfeitas. Mas Deus tem planejado essa cidade. Essa é uma cidade singular. Nessa cidade não existe uma área pobre e uma área rica. Não existe mansões e casebres. Não existe uma ala onde estão as pessoas mais importantes e as menos importantes. Essa cidade ela é marcada pela perfeição. E veja como que a Bíblia vai descrevê-la. Verso 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Queridos, ninguém coloca pedra preciosa no fundamento. Quando você vai edificar uma casa, construir uma casa, você escolhe os melhores acabamentos para enfeitar a casa, mas nunca coloca no alicerce. O alicerce é aquilo que ninguém vê. Então as pessoas não se importam muito com a aparência daquilo que vai ficar longe dos olhos humanos. Nós nos ocupamos do melhor piso, das melhores coisas que vão ornar a nossa casa. Mas a Bíblia diz que na Nova Jerusalém, no fundamento dela, estarão as pedras preciosas. A Bíblia está dizendo que na Nova Jerusalém tudo é belo. Que na Nova Jerusalém não existe nada que precisa ser escondido. Tudo ali é esplendoroso, tudo ali é maravilhoso. Diz o verso 21, que as portas dessa cidade são 12 pérolas. Em cada uma dessas portas é uma pérola. A praça dessa cidade é de ouro puro. Você sabia que no céu vai ter uma praça? Diz a minha esposa que se você quiser encontrá-la, basta procurá-la na praça. Ela vai estar lá sempre, disposta para conversar. Há uma praça ali. E diz a Bíblia que este lugar é um lugar de simetria, de perfeição absoluta. É nessa cidade que nós vamos morar. A terceira verdade que a gente precisa pontuar à luz do texto sagrado é a respeito do gozo permanente que vai haver ali. Verso de número 4, diz a Bíblia, capítulo 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima,
e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Queridos, céu é céu por aquilo que não vai existir ali. E a Bíblia diz que no céu não vai haver mais lágrimas, no céu não vai haver mais luto, no céu não vai haver dor, não vai haver pranto, porque essas coisas são passadas. É importante que você olhe para uma declaração como esta, considerando quem primeiramente recebeu essa mensagem. Essa era uma mensagem alvissareira para a igreja que estava sendo perseguida no final do primeiro século. Imagine aqueles irmãos que estavam sendo torturados por ordem de Domiciano. Nos dias em que esta palavra foi escrita, os crentes estavam sendo lançados nas arenas para serem devorados pelas feras. Os crentes estavam sendo desapossados das coisas que tinham. Alguns deles eram tomados vivos e colocados, betumados nos jardins para iluminar os jardins do imperador. Eles recebiam o betume sobre o corpo e então ateavam fogo. Havia muita dor, havia muito pranto. Mas Jesus está mandando uma mensagem para a igreja. Está dizendo que na Nova Jerusalém não vai haver mais dor. Não vai haver mais lágrimas, não vai haver mais sofrimento. Todas essas coisas serão passadas. E imagine o apóstolo João, que estava triste, possivelmente na ilha de Patmos, porque ele está longe dos irmãos, ele está longe da igreja, ele está sendo punido pela sua fé. Mas Jesus está dizendo para ele que toda lágrima vai ser enxugada. No céu não vai haver mais nada disso. Essa é uma boa notícia também para nós. Em quinto lugar, nós precisamos olhar para os fundamentos dessa cidade. Veja o que está dito no versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Tem muita gente que diz que não gosta de estudar doutrinas. Há um tempo atrás, uma senhora na igreja me procurou dizendo: pastor, eu não sei para que nós estamos estudando sobre doutrinas. Doutrinas não salvam. E eu disse para ela, as doutrinas podem não nos salvar, mas elas nos colocam no caminho certo. E note que as doutrinas, os fundamentos, aquilo que os apóstolos ensinaram, não era apenas o fundamento da igreja primitiva e o fundamento da igreja hoje. A verdade do Evangelho e a verdade da palavra será também o fundamento da Nova Jerusalém, porque ali estão os nomes dos apóstolos, e isso é uma evidência clara do valor e da necessidade da palavra de Deus. Em sexto lugar, a iluminação. Verso 23, capítulo 21, diz a Bíblia: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Imagine essa cidade, que é uma cidade perfeita, que é uma cidade planejada. Você sabe que muitas cidades já foram planejadas pelo homem. No Canadá, na cidade de Montreal, planejaram a construção de uma cidade perfeita. Até um aeroporto foi construído ali. Mas essa cidade nunca veio a existir. Em Goiás, na chamada Goiânia, foi planejada a Nova Goiânia, uma cidade perfeita, mas ela nunca veio a existir. Brasília, que foi idealizada por Oscar Niemeyer, por Lúcio Costa, foi planejada para ser uma cidade perfeita, hoje convive com muitas tragédias sociais. O homem sempre desejou uma cidade perfeita. Aqui mesmo em São Roque, há 20 e poucos anos atrás, se sonhou com a nova São Roque. É verdade que ela começa a sair do papel. Um aeroporto já foi construído, um shopping já foi construído, as mansões vão começarem a ser construídas em torno daquilo que está posto lá na Castelo Branco, porque se sonhou com uma cidade perfeita aqui. Mas a cidade perfeita aqui nunca vai existir. A cidade perfeita, ela foi construída por Deus. João está contemplando a Nova Jerusalém que desce da parte de Deus.
E a Bíblia diz que essa cidade tem como construtor e arquiteto o próprio Deus. E diz a Bíblia que ele não apenas idealizou a cidade, mas ele vai iluminar a cidade. Lá não vai precisar mais da luz do sol, nem da lua iluminando. Lá nós não vamos precisar de furnas, nem de nenhuma hidrelétrica, porque o Senhor mesmo vai iluminar a cidade. Lá nós vamos conhecer com exatidão a declaração que Jesus fez um dia: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina. João disse que lá ele é a lâmpada. Note você que João está descrevendo graficamente a Nova Jerusalém com linguagem humana. Mas eu posso garantir a vocês que a Nova Jerusalém, ela é muito mais bonita do que aquilo que João foi capaz de descrever. Eu penso que a sua experiência e a minha será como a da rainha de Sabá. A rainha de Sabá um dia ouviu falar sobre a sabedoria de Salomão, ouviu falar sobre os palácios que ele tinha edificado, ouviu falar sobre a vastidão do reino de Judá, e então ela cruzou o deserto da Arábia Saudita apenas para contemplar com os seus olhos aquilo que ela tinha ouvido em sua terra. E quando ela chegou lá, ela disse as seguintes palavras: nem metade se contou. Ela ficou impressionada, ela disse: é muito mais bonito do que aquilo que eu imaginava. Quando você entrar na Nova Jerusalém, se você for um salvo, você vai dizer certamente as mesmas palavras que ela disse: nem metade se contou. Porque João descreveu com linguagem humana aquilo que é indecifrável, aquilo que é indescritível. Em sétimo lugar, olhe comigo, os moradores dessa cidade. Verso 25, começa dizendo assim: as suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. As portas da Nova Jerusalém estarão permanentemente abertas. E isso quer dizer que na Nova Jerusalém tem lugar para todos, ricos e pobres, cultos e incultos, doutores e analfabetos, jovens e velhos, crianças e adultos. A Nova Jerusalém será habitada por pessoas de toda a tribo, língua e nação. Há lugar para todos. Quando a Bíblia descreve o tamanho dessa cidade, 2.200 quilômetros de comprimento, de largura, de altura, mostrando que essa será uma cidade grandiosa, porque se olharmos a extensão dela em linguagem nossa, é uma cidade que vai de São Paulo até Aracaju. É uma cidade muito grande, e isso está aqui para dizer para você que lá há lugar para todos os remidos do Cordeiro. Mas note você, ela está aberta para todos, mas ela não está aberta para tudo. Porque diz o verso 27, nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ela pode estar aberta para todos, mas ela não está aberta para tudo. No céu só entrarão os santos, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E só estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro aqueles que creem em Jesus e já o confessaram um dia. Aqueles que têm trilhado o caminho da verdade. Porque aqueles que praticam a abominação e pecado, diz a Bíblia, neles, esses não entrarão nem penetrarão na cidade. Veja o que está dito no versículo 8 do capítulo 21. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa é uma cidade que está aberta a todos, mas não está aberta a tudo. Somente os santos caminharão com o Senhor. Diz ainda, em oitavo lugar, a questão do serviço. Capítulo 22, versículo 3, por favor, com a Bíblia aberta. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Tem muita gente que sonha com o céu, porque o céu é um lugar de descanso. Então eu vou para o céu e vou descansar a eternidade inteira. Com base naquilo que está escrito lá
no Apocalipse 14:13, uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que morrem agora no Senhor, para que descansem das suas obras e das suas fadigas. No céu nós vamos descansar das fadigas deste mundo, e este mundo cansa. Tem muita coisa aqui neste mundo que cansa. Esse mundo é um mundo de fadigas. Mas isso não significa que no céu nós estaremos absolutamente ociosos. Porque diz a Bíblia que no céu nós vamos servir. E aqui preste atenção, o céu não é um lugar monótono. O céu é um lugar dinâmico. Uma moça disse: pastor, eu não quero ir para o céu. Imagine uma moça da igreja dizer isso: eu não quero ir para o céu. Mas por que você não quer ir para o céu? Ah, porque, pastor, eu sou uma pessoa muito agitada. E aí falam que o céu é um lugar que a gente fica lá cantando. E isso é monótono demais, eu não quero ir para o céu, pastor. Posso lhe garantir que o céu é um lugar de muito dinamismo, de muito serviço, de muito trabalho. Mas esse trabalho que nós vamos prestar ao Cordeiro é um trabalho deleitoso, porque nós não estaremos mais sob a égide do pecado. É um lugar de serviço e, portanto, se você não gosta de serviço, você não pode pensar em ir para o céu. Se você não gosta de trabalhar, não pense no céu, porque no céu nós vamos ter muito trabalho, porque nós vamos servir ao Cordeiro por toda a eternidade. E por último, note comigo, capítulo 22, verso 1 e 2, a festa incomparável. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. A Bíblia está descrevendo a beleza deste lugar, as delícias deste lugar, mas diz a Bíblia que neste lugar para onde nós vamos, nós estaremos vivendo e vivenciando um gozo permanente. Eu não sei se você já foi numa festa, e existem muitos tipos de festas. Existem festas onde você se sente alegre por ter sido lembrado. Existem festas das quais você sai aborrecido porque você não foi servido. Entra com fome e sai com fome. Demoram a servir. Mas existem festas que são maravilhosas. Mas eu posso lhe garantir que não existe nenhuma festa semelhante àquela que vai ser celebrada no céu. Ela é chamada de as bodas do Cordeiro. E essa festa será uma festa incomparável. Ela é incomparável pelo lugar em que ela vai acontecer. Não será num salão qualquer, em uma avenida qualquer, vai acontecer no céu. Ela vai ser incomparável pela companhia que teremos nesta festa. Não será o doutor, não será o juiz da cidade, não será o deputado. Quem estará ao seu lado serão os anjos, os serafins, os profetas, os apóstolos, os crentes que morreram no Senhor, a igreja que já está sendo, que é a igreja triunfante que está na glória celestial. Esta festa será incomparável pelas iguarias que teremos lá. Aqui nós podemos ir numa festa requintada, comermos do melhor e bebermos do melhor, mas aquilo que nós vamos comer e beber nesta festa é inigualável. Porque a Bíblia diz que aquilo que comeremos lá saciará para sempre. Aquilo que bebermos lá saciará para sempre. É uma festa incomparável. E essa é uma festa incomparável. Porque mesmo aqui as festas, por mais duradouras que elas sejam, elas acabam. Nos dias do apóstolo João, uma festa chegava a durar 7 dias. Fazia-se um casamento, celebrava-se um casamento e a festa durava 7 dias. Você já imaginou dar uma festa de 7 dias, gente chegando e saindo todo o tempo e você tendo que alimentar esse povo o tempo todo? Mas essa festa, mesmo sendo duradoura, ela terminava. Mas essa festa que vai acontecer na glória celestial, ela será uma festa para sempre. Nós vamos viver em festa, na presença de Deus e do Cordeiro. E aqui eu pergunto a você, será que você vai tomar parte nesta festa? Porque esta festa é uma festa incomparável, diz a Bíblia que só aqueles que conhecem a Cristo e têm os seus nomes escritos no livro da vida poderão tomar parte nela. E aqui eu vou terminar.
Vou terminar com duas aplicações que eu acho que são importantes e eu não posso deixar de mencioná-las. A primeira coisa é lembrar para você que na Nova Jerusalém nós não vamos precisar temer mal algum. Não existe nenhum perigo lá, porque diz a Bíblia que a cidade está murada. Seu muro tem 2.200 quilômetros de altura. É uma cidade que está cercada e segura em todos os sentidos. Diz a Bíblia que a cidade tem 12 portas, mas em cada porta tem um anjo guardando a cidade. Essa é uma cidade segura. Nós temos hoje uma sensação de segurança em São Roque que vai diminuindo pouco a pouco, porque vamos vendo os perigos acontecendo, notícias de assalto aqui e acolá. Vivemos sempre nessa expectativa de que um dia isso possa nos alcançar. Mas na Nova Jerusalém você não vai precisar temer nada disso. A Nova Jerusalém é uma cidade segura. Mais do que isso, porque Deus está ali. E lembre-se de uma coisa importante. Nós vamos estar diante de Deus de forma permanente. Aqui nós vivemos numa insegurança, às vezes física e às vezes até espiritual. Porque aqui nós lidamos com o assalto do mal, o assalto de Satanás. Mas diz a Bíblia que lá não haverá mais isso. Diz a palavra de Deus que o Senhor mesmo será o santuário. Nós vamos viver na presença do próprio Deus. Lá não vai haver mais um templo, porque o Senhor é o santuário. Nós vamos viver permanentemente diante dele. Mas há uma segunda verdade para nós divisarmos no texto. É que os santos vão readquirir, vão reconquistar o paraíso perdido. Você tem noção de como era belo e maravilhoso viver no Jardim do Éden? Aquele lugar perfeito, onde todas as condições eram perfeitas, onde a companhia de Deus se fazia real a cada dia. Pois aquele paraíso foi perdido quando os nossos primeiros pais pecaram e desobedeceram a Deus. Mas aquilo que foi perdido no início da história será reconquistado agora, porque o Senhor nos colocará num lugar perfeito. Aquilo que nós poderíamos chamar de o paraíso de Deus. Um lugar cercado de delícias, como decifra o capítulo 22, os versos 1 e 2. A cidade tem um rio, a cidade tem uma praça, a cidade tem uma árvore, a árvore da vida. Aquela árvore da vida que Adão e Eva não puderam mais alcançar, porque foram expulsos do jardim, agora nós poderemos chegar a ela e comermos o seu fruto, porque esse fruto se manifestará a cada mês, e ele será o alimento para todos nós por toda a eternidade. E lembra você uma coisa, eu fiz menção a esse fato há poucos dias atrás. Alguém vai perguntar, mas no céu a gente vai precisar se alimentar? Pois a Bíblia diz que no céu tem alimento. E sabe por que no céu vai ter alimento? Para lembrar a você por toda a eternidade o quanto você depende de Deus. Nós dependemos dele aqui e vamos depender dele por toda a eternidade. Agora a pergunta é, você tem esperança de viver na Nova Jerusalém? Você tem a certeza de que um dia estará lá? Você tem certeza de que seu nome já foi inscrito no livro da vida do Cordeiro? Se não tem, essa é a oportunidade que Deus lhe dá para que acerte a sua caminhada com Ele, para que seu nome hoje à noite, ainda hoje à noite, seja escrito neste livro. A igreja, por favor, curve a sua fronte por um instante. E eu quero perguntar a alguém aqui, hoje à noite, você não é crente, veio aqui, veio a convite de alguém ou sentiu um impulso para vir aqui, certamente foi Deus quem trouxe você aqui. Você tem esperança da vida eterna? Você tem esperança do porvir? Você olha para a eternidade, tem a segurança de que no momento que você partir deste mundo, estará com o Senhor? Você tem a segurança que se Jesus vier buscar o seu povo, a sua igreja, você estará incluído nesse povo? Senão essa é uma oportunidade que o Senhor lhe dá. Deus nos dá a sua palavra para gerar e gestar em nós a verdadeira fé, para revelar a nós a necessidade da nossa alma.
Se você não é crente, mas quer entregar o seu coração a Jesus, e lembro, sem Jesus você jamais entrará no céu, porque somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, e o Cordeiro é Jesus Cristo. Sem Jesus você jamais vai entrar no céu. Você quer entregar o seu coração a Jesus nesta hora, confessando-o como seu Salvador pessoal? Onde você está neste auditório? Se você está tomando essa decisão, eu vou pedir para você levantar uma das suas mãos e abaixar, e eu vou orar por você em seguida. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão, querida. Há mais alguém aqui neste auditório dizendo: eu quero fazer a minha decisão pessoal ao lado de Jesus Cristo. Eu quero resolver o problema principal da minha vida, que é o problema da eternidade. O que eu acho impressionante como pastor é que nós nos preparamos sempre para as viagens. Se vamos visitar uma cidade, um estado, um outro país, nós nos preparamos. Mas nem todos se preparam para a viagem principal, que é a viagem para a eternidade. Nós precisamos estar prontos para esta hora. Há mais alguém aqui neste auditório dizendo: pastor, esta noite eu quero tomar a minha decisão pessoal? Levanta bem alta a sua mão e abaixa, e eu vou orar por você em seguida. A congregação em pé, por favor. Deus abençoe você. Você entendeu a palavra? Está consciente da decisão? Vamos orar por ela. Você pode estender as suas mãos sobre ela. Bendito Deus e nosso Pai, louvado seja o teu grande e poderoso nome. Te agradecemos por esta vida. A tua palavra diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Jesus disse que quando um pecador aqui na terra se arrepende, é feita uma festa no céu. E essa festa certamente não é em homenagem ao pecador que se arrepende, mas é em homenagem a Jesus, o Salvador, que a alcançou. E nós queremos nesta hora tributar a glória ao teu nome e pedir por esta vida, pedir que o Senhor a transforme, que o Senhor a perdoe e que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. E que nós tenhamos a alegria e o contentamento de nos encontrarmos todos juntos naquele grande e majestoso dia e possamos viver eternamente ao teu lado. Abençoe a vida dela, conduza a vida dela, firma a decisão que ela está tomando. Repreendemos desde já toda ação de Satanás que possa querer dissuadi-la dessa decisão tão importante. Firma seus passos no Evangelho. Ajude-a e gesta no coração dela o desejo de amar a Jesus Cristo e a sua palavra a cada dia. Dá a tua bênção para ela e abençoe a cada um de nós que somos teu povo, tua igreja. E seja sobre nós agora o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja com esta igreja, seja com esta vida e a sua família e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.